Por décadas, Saddam Hussein havia governado pelo medo. Agora, o homem que um dia parecera intocável estava confinado a uma cela pequena e vigiada. Câmeras capturariam cada momento. Milhões assistiriam enquanto o ditador do Iraque enfrentava o mesmo destino que ele impôs a tantos outros. Durante quase 24 anos, Saddam Hussein controlou o Iraque de uma forma que não deixava espaço para oposição. Desde o momento em que tomou o poder, em 16 de julho de 1979, sua presença era inescapável. Seus retratos pendiam em salas de aula, escritórios e ruas. Seus discursos preenchiam as ondas do rádio. O povo era ensinado a louvá-lo, e muitos tinham medo demais para não o fazer. Sob seu regime, o medo tinha um nome e um rosto. Qualquer um que ousasse levantar a voz contra ele arriscava-se à prisão, à tortura ou à morte. As famílias dos acusados também podiam ser punidas, simplesmente desaparecendo sem deixar vestígios. Ele havia sobrevivido a guerras com países vizinhos, esmagado revoltas internas e suportado anos de sanções econômicas impostas pelo mundo exterior. Suas forças de segurança eram ferozmente leais, e sua rede de espiões se infiltrava em cada bairro. Para muitos iraquianos, a ideia de sua queda parecia uma fantasia impossível. Mas, em 2003, tudo mudou. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque, acusando Saddam de esconder armas perigosas e apoiar o terrorismo. A invasão foi rápida, implacável. Caças americanos martelavam as defesas iraquianas, mísseis rasgavam o céu noturno de Bagdá e o som das explosões tornou-se a trilha sonora da cidade. As forças iraquianas tentaram resistir, mas era uma luta desesperada e desigual contra um poder de fogo esmagador. Cidade após cidade caiu. No início de abril, o caminho para uma capital estava aberto. Em 9 de abril, os tanques americanos entraram em Bagdá. As ruas eram um redemoinho de caos. Alguns se escondiam aterrorizados, outros saíam para observar o fim de uma era. Naquele mesmo dia, na Praça Firdos, desenrolou-se um dos momentos mais simbólicos da guerra. Soldados americanos, auxiliados por iraquianos em festa, derrubaram uma estátua colossal de Saddam. Seu rosto de metal, que antes pairava sobre a cidade, despencou no chão com um baque surdo. A multidão avançou, pisoteando o monumento caído. Alguns o golpeavam com seus sapatos, um gesto de profundo desrespeito no mundo árabe. Em questão de dias, seu poderoso governo desmoronou. Os ministérios estavam vazios, os soldados desertaram de seus postos e saqueadores pilhavam os prédios do governo. O poder se desfez em pó. O homem que governou o Iraque por mais de 2 décadas simplesmente desapareceu. Por meses, ele não foi encontrado. O homem que era onipresente agora era um fantasma. As Forças Armadas Americanas investiram recursos enormes para encontrá-lo, lançando uma das maiores caçadas humanas que o mundo já viu. A operação foi batizada de Red Dawn, uma referência a um filme de 1984 sobre um ataque surpresa à América. Mas isso não era ficção. Milhares de soldados participavam, apoiados por helicópteros que zumbiam nos céus, veículos blindados que percorriam aldeias e equipes de inteligência que trabalhavam sem parar. Cada pista, por mais tênue que fosse, era investigada. Se um sussurro dizia que Saddam fora visto em uma aldeia, os soldados chegavam em horas. Se uma casa era suspeita, era invadida imediatamente. Seus assessores mais próximos, parentes e guarda-costas tornaram-se alvos. Um a um, eles foram rastreados, presos e interrogados. Cada captura aproximava os americanos de seu prêmio final. Os soldados carregavam um baralho da desgraça, cartas com as fotos das figuras mais procuradas do regime. Saddam Hussein era o As de Espadas, a carta que todos queriam ter em mãos. Com o passar dos meses, o mundo de Saddam encolheu. Os esconderijos tornaram-se mais escassos. Os americanos apertavam o cerco, vasculhando desertos, revirando fazendas e interrogando qualquer um que pudesse saber de algo. Eles estudaram seus hábitos, seu passado, tentando prever onde um homem como ele buscaria refúgio. No final de 2003, a trilha os levou a uma área rural perto de sua cidade natal, Tikrit, um lugar onde Saddam ainda tinha apoiadores leais. Na noite de 13 de dezembro de 2003,
Soldados da 4ª Divisão de Infantaria e das Forças Especiais do Zebistô cercaram uma pequena fazenda na aldeia de Ad-Daur. A área era silenciosa, cercada por palmeiras e terras de cultivo. Durante a busca, eles descobriram um estranho pedaço de terra coberto por detritos. Ao limpá-lo, encontraram uma abertura estreita. Era um buraco de aranha, um pequeno espaço subterrâneo mal suficiente para uma pessoa se deitar. E lá dentro, eles o encontraram. Saddam Hussein não se parecia em nada com o homem que um dia governou o Iraque com mão de ferro. Sua barba era longa e desgrenhada, seu cabelo estava por cortar e suas roupas gastas. Ele parecia magro, cansado e envelhecido muito além de seus anos. Havia uma pistola ao seu lado, mas ele não fez nenhuma tentativa de lutar. Em vez disso, foi puxado para a luz, piscando os olhos após meses na escuridão. A caçada havia terminado. Para muitos iraquianos, era um momento que eles pensavam que nunca veriam, mas a captura era apenas o começo. Após ser pego, ele foi mantido sob estrita guarda americana por mais de 2 anos, movido entre locais seguros, sempre vigiado, nunca informado de onde seria seu próximo destino. Os americanos sabiam que, se seus apoiadores descobrissem sua localização, poderiam tentar libertá-lo. Finalmente, em 19 de outubro de 2005, seu julgamento começou em Bagdá. Os crimes de Saddam Hussein eram um oceano escuro e vasto. Tantos massacres, tantas sessões de tortura, tantas vidas obliteradas, que um único tribunal, um único processo, jamais conseguiria abarcar a totalidade daquele horror. Como julgar um homem por 1 milhão de pecados? Os juízes, diante de uma montanha de evidências que se estendia por décadas, precisaram fazer uma escolha. Eles decidiram focar em um único evento, um microcosmo da brutalidade do regime, mas um evento com provas irrefutáveis e, crucialmente, com muitas testemunhas ainda vivas, prontas para encarar seu algoz. O episódio escolhido foi o massacre de Dujail. A história de Dujail começa em um dia sufocante de julho de 1982. O comboio de Saddam Hussein deslizava pela estrada principal, cortando a paisagem poeirenta de uma pacata cidade agrícola a cerca de 80 quilômetros ao norte de Bagdá. Dujail era, em sua maioria, habitada por muçulmanos xiitas, uma comunidade que o regime sunita de Saddam via com perpétua desconfiança. Em plena guerra Irã-Iraque, essa suspeita se transformara em paranoia, com acusações de que grupos de resistência, xiitas, apoiavam secretamente o inimigo persa. Naquele dia, membros de um desses grupos clandestinos decidiram que a paranoia de Saddam se tornaria realidade. Quando a comitiva presidencial se aproximou, o ar parado da tarde foi rasgado por tiros. O som ecoou pelos palmeirais. As balas perfuraram o metal dos carros, forçando os guarda-costas a se jogarem sobre o ditador. Saddam não foi ferido, nem mesmo um arranhão, mas, em sua mente, a ofensa era absoluta. Um ato de lesa majestade que exigia uma resposta bíblica. A afronta não seria simplesmente punida, seria erradicada. A vingança foi imediata e impiedosa. Em questão de horas, as forças de segurança desceram sobre Dujail como uma praga. As casas foram invadidas sem aviso. Homens, mulheres e crianças, algumas pequenas demais para entender o que acontecia, foram arrastados para as ruas sob o sol escaldante. Famílias foram despedaçadas ali mesmo, na poeira. Mães gritavam enquanto viam seus filhos serem levados, sem saber se aquele seria o último adeus. Os detidos foram lançados em prisões superlotadas, onde o inferno os aguardava. Interrogatórios brutais se tornaram a rotina. Espancamentos, choques elétricos e a fome sistemática eram ferramentas para quebrar corpos e espíritos. Meses depois, o regime encenou julgamentos rápidos, unilaterais. Não havia advogados de defesa, não havia apresentação de provas, não havia esperança. Os veredictos já estavam selados antes mesmo que os réus entrassem na sala. 148 homens e meninos, alguns meros adolescentes, foram condenados à morte. Foram executados e seus corpos, jogados em valas comuns, sem nome e sem memória. Mas a fúria de Saddam não terminou com a morte.
A alma de Dujail, suas terras férteis e seus pomares de tâmaras, precisava ser aniquilada. Bulldozers foram enviados para arrancar as árvores centenárias, para envenenar o solo que alimentava gerações. Para uma cidade agrícola, isso era mais do que uma punição. Era uma sentença de morte lenta. As famílias que restaram foram deixadas sem comida, sem renda e sem futuro. O atentado, que durara meros minutos, condenou uma cidade inteira a anos de sofrimento. O julgamento de Saddam, décadas depois, foi um espetáculo tenso e perigoso. Realizado em Bagdá, dentro de um tribunal fortificado na Zona Verde, cercado por muros de concreto e arame farpado. Juízes, advogados e testemunhas viviam sob ameaça constante, movendo-se apenas com escoltas armadas. O perigo era real. Pessoas ligadas ao processo foram assassinadas, incluindo advogados da defesa. As sessões eram transmitidas pela televisão. Em todo o Iraque, a nação parou para assistir. Por meses, Saddam transformou o tribunal em seu palco. Discutia com os juízes, gritava acusações, declarava o processo ilegal, uma farsa orquestrada por seus inimigos. Até que, em 5 de novembro de 2006, o tribunal em Bagdá mergulhou em um silêncio pesado, expectante. Então, o juiz falou. A decisão estava tomada. Saddam Hussein foi considerado culpado de crimes contra a humanidade pelos assassinatos, tortura e deslocamento forçado de centenas de pessoas na cidade de Dujail. Sua punição: morte por enforcamento. Ao seu lado, outros 2 homens ouviram a mesma sentença. Um era Barzan Ibrahim al-Tikriti, seu meio-irmão e antigo chefe da temida inteligência Mukhabarat, o arquiteto de incontáveis operações de terror. O outro, Awad Hamed al-Bandar, o juiz-chefe do tribunal revolucionário que carimbara, com a frieza de um burocrata, as execuções em massa de Dujail. A notícia se espalhou pelo Iraque em minutos. Nos bairros xiitas, que haviam sofrido por décadas sob seu jugo, multidões tomaram as ruas, bandeiras tremulavam e tiros de celebração ecoavam no ar. Para eles, era a justiça, finalmente. Uma dívida de sangue finalmente paga. Mas nas áreas sunitas, especialmente na cidade natal de Saddam, Tikrit, e nas províncias do oeste, a reação foi o completo oposto. Protestos furiosos eclodiram. As pessoas cantavam seu nome, erguiam seu retrato e denunciavam o julgamento como um ato político, uma vingança dos vitoriosos. Naquele momento, o Iraque já estava em chamas, dilacerado pela violência sectária. Atentados à bomba, tiroteios e sequestros eram a rotina diária no conflito entre milícias sunitas e xiitas. O veredito não encerrou um capítulo. Ele jogou gasolina em um incêndio que já rugia fora de controle. A tensão subiu a um nível quase insuportável, com o medo de que a execução de Saddam pudesse desencadear um banho de sangue ainda maior. Apesar dos riscos, o novo governo iraquiano, fortemente apoiado pelos Estados Unidos, deixou claro: não haveria uma longa espera. A sentença seria executada o mais rápido possível, antes que a pressão política ou a agitação nas ruas pudessem adiá-la. O plano era agir com velocidade, negando aos legalistas de Saddam tempo para organizar um resgate ou protestos em larga escala. Era preciso encerrar o assunto, de uma vez por todas. O alto tribunal iraquiano havia decidido que Saddam seria executado antes do final do ano de 2006. Para muitos, dentro e fora do Iraque, a rapidez da decisão foi chocante. Sob a lei iraquiana, uma vez que o apelo final de um condenado fosse negado, a execução deveria ocorrer em até 30 dias. Não havia margem para adiamentos. Os advogados de Saddam fizeram um último e desesperado esforço para salvar sua vida. Mas, em 26 de dezembro de 2006, o recurso foi oficialmente rejeitado. O relógio começou a contar. A partir daquele dia, a existência de Saddam Hussein passou a ser contada em horas. Era a contagem regressiva final. Para seus inimigos, a promessa de justiça finalmente se aproximava. Para seus apoiadores, o temor de perder para sempre o líder que, para o bem ou para o mal, havia definido uma era. O Iraque prendeu a respiração. Em cada canal de notícias, em cada casa,
a história se desenrolava e o destino de um homem se tornava o centro gravitacional de uma nação inteira. Saddam foi transferido para uma instalação sob controle iraquiano em Bagdá, conhecida como Campo Justiça. O nome era, por si só, uma declaração. Era ali que o novo Iraque aplicava suas punições mais severas. Dentro daquele complexo havia uma sala especial, uma sala de execução. Ela não fora construída para impressionar ou para abrigar longos ritos. Era pequena, fria e puramente funcional, desenhada com uma eficiência brutal para um único propósito: terminar uma vida rapidamente. A plataforma de enforcamento era robusta, a corda já preparada. Tudo estava disposto para que não houvesse erros nem atrasos. Em suas últimas horas, Saddam não parecia um homem quebrado ou assustado, ao menos não externamente. Os guardas que o observavam relatariam mais tarde que ele caminhava com firmeza e falava com clareza. Ele recusou qualquer tratamento especial, nenhuma cela de luxo, nenhuma cama macia, apenas as condições padrão oferecidas aos prisioneiros que aguardam o fim. Ele aceitou uma última refeição de frango cozido e arroz, algo simples, familiar. Comeu devagar, sem pressa, como se o tempo não tivesse mais domínio sobre ele. Depois, passou a noite em oração, falando baixinho consigo mesmo sob a luz fraca da cela. A execução foi marcada para o amanhecer de 30 de dezembro de 2006. Era o primeiro dia do Eid al-Adha, um dos feriados mais sagrados do Islã. Um dia de sacrifício, de perdão e de união familiar. Mas naquela manhã, em vez da alegria da celebração, o dia traria para Saddam Hussein o oposto da misericórdia. Traria o fim. Antes que o sol tocasse o horizonte de Bagdá, os guardas chegaram à sua cela. Ele já estava acordado. Vestia um sobretudo escuro sobre uma camisa branca, parecendo calmo, quase como se tivesse feito as pazes com o que estava prestes a acontecer. Do lado de fora dos muros da prisão, Bagdá continuava a arder. A guerra havia rasgado a cidade. Bombardeios eram quase diários. Confrontos armados entre grupos rivais pintavam a rotina com violência. Mesmo naquela manhã, o som de tiros distantes era um lembrete macabro de que o país continuava a sangrar. Dentro da prisão, a segurança era absoluta. Ninguém que não estivesse diretamente envolvido na execução tinha permissão para se aproximar. As poucas pessoas autorizadas haviam sido cuidadosamente selecionadas. Altos funcionários iraquianos, os juízes que o sentenciaram, líderes religiosos para supervisionar o rito e os guardas que executariam o procedimento. A câmara de execução não era um grande salão, mas um cômodo frio e nu. No centro, uma plataforma de madeira, elevada apenas o suficiente para ocultar o que logo aconteceria abaixo dela. A forca parecia um mecanismo simples, um alçapão e uma corda, mas seu propósito era final. A corda em si era grossa, firmemente trançada. Havia sido medida de acordo com a altura e o peso de Saddam. Um cálculo de precisão cirúrgica para quebrar o pescoço em uma única queda rápida. Não haveria erros, nem segundas chances. Quando Saddam entrou, suas mãos foram amarradas à sua frente com um cordão. Ele não cambaleou, não se apoiou em ninguém. Passo a passo, caminhou por conta própria. Quando o carrasco se aproximou com o laço, Saddam não resistiu. A corda áspera foi deslizada sobre sua cabeça e ajustada em seu pescoço. Um assistente ofereceu-lhe um capuz preto para cobrir o rosto, mas ele balançou a cabeça negativamente. Ele queria encarar o fim de olhos abertos. Exatamente às 6h05 da manhã, o carrasco agarrou a alavanca e a puxou com força. O alçapão de madeira sob os pés de Saddam se abriu num instante. Ele caiu em linha reta e a corda esticou-se violentamente, com um baque surdo e pesado. A força fez seu corpo sacudir uma única vez antes de ficar completamente imóvel. Anos de poder, medo e violência, extintos em menos de um segundo. Por um breve momento, a sala ficou em silêncio, um silêncio denso, enquanto todos processavam o que acabara de acontecer. Então, as vozes começaram. Alguns dos presentes aplaudiram e gritaram em celebração. Outros responderam com fúria, transformando a cena em uma troca de insultos. Não havia um sentimento único ali. Alguns viam justiça, outros vingança.
e alguns, simplesmente, o fim de um longo e sangrento capítulo da história do Iraque. A execução foi oficialmente gravada pelo governo para fins de documentação, mas alguém na sala também a filmou com um pequeno celular. Aquele vídeo não oficial capturou não apenas a queda, mas as provocações e o caos dos momentos que a precederam e a sucederam. Em poucas horas, a filmagem vazou e se espalhou pela internet. Milhões de pessoas, de Bagdá a Washington, assistiram. As imagens, cruas e sem edição, eram profundamente controversas. O que deveria ser um ato de justiça controlado e privado transformou-se numa das execuções públicas mais assistidas e debatidas da era moderna. Após a execução, o corpo de Saddam foi retirado da forca e envolto numa simples mortalha branca, seguindo os costumes funerários islâmicos. Foi então levado sob forte guarda para um helicóptero que o transportaria para seu local de nascimento, a pequena cidade de Al-Auja, perto de Tikrit. O círculo estava completo. Aquele era o mesmo solo onde ele havia crescido, a terra que guardava os ossos de seus antepassados e de muitos de seus familiares mais próximos. Ele foi sepultado em um lote familiar simples, ao lado de seus 2 filhos, Uday e Qusay, mortos por forças americanas em julho de 2003, durante um tiroteio feroz. O enterro aconteceu sob o manto da escuridão, antes que o primeiro raio de sol tocasse o horizonte. Havia uma pressa motivada pela tradição religiosa, mas, acima de tudo, por um medo palpável. Dezenas de carros e caminhonetes chegaram em silêncio, com os faróis apagados, trazendo anciãos tribais, parentes e os poucos lealistas que restavam. Centenas de silhuetas se aglomeraram ao redor da cova, enquanto o corpo do homem que governou o Iraque, com mão de ferro por décadas, finalmente descia à terra. A execução de Saddam Hussein deveria ser o ponto final de uma das histórias mais sombrias do Iraque. A promessa de uma virada de página. Mas como fechar um livro escrito com sangue? Em vez de unir o país, o evento rasgou ainda mais fundo a ferida aberta da nação. Para incontáveis xiitas, era justiça, a retribuição por décadas de medo, por massacres, pelas valas comuns que ainda emergiam do deserto, pelos ataques com gás venenoso e pelos desaparecidos cujas famílias nunca tiveram um corpo para chorar. Para eles, o enforcamento era um acerto de contas adiado por tempo demais. Mas para grande parte dos sunitas, a percepção era outra, radicalmente diferente. Eles não viram um julgamento justo, mas um assassinato político, uma vingança dos vitoriosos. O fato de ter ocorrido em meio a uma guerra sectária brutal apenas aprofundou a desconfiança. Para eles, Saddam era mais do que um ditador. Ele era o último grande símbolo do poder sunita no Iraque. Sua morte soou como mais um passo na humilhação e na perda de relevância de sua comunidade. A paz não veio. O Iraque de 2006 já se afogava em seu próprio sangue. Carros-bomba, sequestros, execuções sumárias nas ruas eram a terrível normalidade. Dezenas de milhares de civis haviam sido mortos apenas naquele ano. E quando 2007 chegou, o inferno desceu um degrau. A violência escalou de forma apocalíptica. Bairros inteiros foram esvaziados à medida que famílias fugiam de ataques sectários. Bagdá se tornou uma cidade de muros de concreto e postos de controle. Cada distrito, uma fortaleza guardada por milícias ou soldados. Para o resto do mundo, a filmagem trêmula, granulada, clandestina dos últimos momentos de Saddam Hussein se tornou uma das imagens mais assustadoras e emblemáticas da Guerra do Iraque. Disseminada pela internet, repetida à exaustão nas telas de televisão em todos os cantos do globo. A essa altura, a guerra já havia custado centenas de milhares de vidas, deslocado milhões e estilhaçado a infraestrutura do país. O enforcamento não encerrou o caos. Ele simplesmente se tornou mais um capítulo sangrento, um marco sombrio em uma guerra que deixou o Iraque ferido, dividido e lutando desesperadamente para encontrar um caminho a seguir.